Entrevista com Geraldo Pinho, programador do Cinema São Luís. Geraldo, a primeira pergunta que eu queria saber é que estratégias você utiliza para montar a programação das salas do Cinema São Luís? Ali, a questão do Cinema São Luís, primeiro a gente tem que conhecer bem as características do cinema, né? Trata-se de um cinema beira de calçada, porta de rua, um cinema com 900 lugares, quer dizer, é um cinema que cabe nele 3 cinemas dos cinemas modernos, né, que hoje em dia são cinemas com 300 lugares. Então, a gente tem que pensar primeiro nisso, tá? A segunda coisa que a gente pensa quando a gente faz uma programação é procurar dar uma identidade ao cinema através dessa programação. Para você fazer uma programação de cinema, você primeiro tem que ter uma intuição. Tá? Isso é fundamental para um programador de sala, é que ele tenha uma intuição, ele consiga ver um trailer, ou consiga descobrir alguma coisa num filme que tenha um diferencial, que tenha uma certa importância, que leve o espectador, a pessoa que paga o ingresso no cinema, a não se achar ludibriado, a sair do cinema com uma coisinha a mais do que ele entrou. A segunda coisa que um programador deve ter é formação de cinema, deve ter cultura cinematográfica. Você só pode montar uma programação se você tiver parâmetros, e os parâmetros vêm da tua formação cinematográfica. Então, se você vai botar uma comédia, você tem que ter formação cinematográfica para entender o quanto vale aquela comédia que você está colocando em relação ao que existe de melhor em termos de comédia, etc e tal. É mais ou menos por aí. E você vai estudando o público, como o público chega, as características do cinema, tá? O São Luís, por exemplo, o São Luís tem várias vantagens. Primeiro, o São Luís não causa muito problema para uma pessoa que tem alguma dificuldade. Ele é plano, a acessibilidade dele é boa. Se você chegar na porta do cinema, porque o trânsito, a falta de estacionamento, isso influi também. Mas acessibilidade, as pessoas caminham 20 metros, já estão sentadas, não sobe escada, não sobe, embora a gente tenha a opção de um balcão, mas lá embaixo dá para acomodar muita gente. Então, esses são os cuidados que um programador deve ter com a sala. Meu trabalho aqui no São Luís é procurar dar ao São Luís uma identidade, colocar no São Luís sem nenhum preconceito com qualquer filmografia. Eu não tenho preconceito nenhum. Eu acho que quanto mais a gente tiver formação de cinema, mais a gente vai dar importância ao cinema brasileiro, a gente vai saber do cinema brasileiro o que é bom, o que é ruim, do cinema francês, do cinema americano. É uma questão de formação. Eu não tenho preconceito com nenhum país do mundo que produz filme. Em cima disso que a gente procura, que eu procuro aqui dentro de São Luís montar uma programação. É difícil, os cinemas beira de calçada todos estão se acabando, são pouquíssimos no Brasil, tá? A cidade, ela é muito má com os cinemas que hoje em dia ainda resistem. As cidades são sujas, não tem regras, as pessoas invadem as calçadas, dificulta o teu acesso, não só ao cinema, mas também a outras coisas da cidade. E o cinema hoje em dia, o cinema beira de calçada é um desafio, tá? E é um trabalho lento, é um trabalho devagar. Eu tenho a experiência do Cinema do Parque, que é um cinema de calçada também, do Cinema Apolo. E meu trabalho aqui, que está um mês que eu estou programando, é justamente esse, é tentar dar uma identidade, conhecer melhor o público que trafega, passa na frente do Cinema São Luís, que tem contato com o cinema, e a intenção é trazê-los para o cinema. Eu acho que hoje em dia quem tem cinema é um convite, né? Porque você tem muitas tecnologias disponíveis, você tem hoje de internet, celular, computador, e pirataria, e você tem que conviver com isso aí. Eu não tenho nenhum preconceito. Não, o filme está na locadora, eu digo, e daí? O filme está na internet, aí eu pergunto, e daí? Hoje em dia a gente convida as pessoas, se você quiser assistir em casa ou no seu celular, assista.
Mas se você quiser assistir no cinema, na tela grande, no escurinho, com muita gente ao seu redor, todos no mesmo pulsar do filme, venha um convite. A gente não vai anular tecnologia nenhuma. Eu acho que o cinema se beneficia, sempre se beneficiou da tecnologia. Você vê que o cinema, a tecnologia sempre esteve presente no cinema. Então eu não vejo nenhuma concorrência de DVD, de computador. Não, é um convite. Se você quiser vir numa sala escura assistir um filme no cinema, como ele foi pensado, venha. Se você não quiser, assista no seu celular, assista em casa, no seu computador, no seu DVD. Eu não vejo nenhuma preocupação. Minha preocupação maior é a mobilidade, é fazer com que as pessoas consigam chegar no cinema. Tá? Então, o São Luís é um cinema numa esquina, é o cinema mais bonito, eu acho, do Brasil, em termos de cinema, de sala de exibidora. Ele foi projetado para isso, mas ele sofre do mal de tudo que está no centro da cidade. A falta de atenção com o centro da cidade, a sujeira, é como se não morassem pessoas no centro da cidade, e isso prejudica o cinema. E o São Luís precisa, embora ele seja enorme numa esquina, ele precisa ter mais visibilidade. As pessoas precisam ter a coragem de vir para o cinema, vir para o centro da cidade, vir para o cinema. Essa é a dificuldade da programação, porque a programação... Não, depois eu vou trazer. Lá para quinta-feira ou sexta, viu? E a dificuldade maior que a gente tem com o cinema é isso, porque programar não é só você botar um filme. Você tem que saber que público você está trazendo para o cinema, como esse público reage, como essa interatividade entre o cinema e o público, enfim. É trabalhoso, é um desafio o cinema de rua, né? Mas beira de calçada, mas está se fazendo. E a programação depende também do mercado, não é o que eu quero, não é absolutamente. Você não pode ser um programador. Para você programar, você tem que conhecer o mercado, o que está disponível no mercado, as regras do mercado. Aí você consegue alguns filmes. Não é o que você quer, não, é o que está disponível naquela hora, naquele momento, para você trabalhar. O resto é a tuição que você tem. Eu, por exemplo, eu sempre vivi dentro do cinema desde os meus 4 anos de idade. Então eu diria que, como os outros programadores, a gente tem um faro para os filmes, a gente tem uma coisa assim que vai atrás deles. É isso o trabalho aqui de programação. Que estratégias são usadas para diversificar essa programação? Olha, nós temos aqui 2 tipos de programação. Nós temos uma programação infantil, tá? Que ela funciona aos domingos, com 2 sessões, às 10 e às 14 horas. Tá? Visa trazer o público infantil. Eu diria que nesse momento, embora seja ainda muito cedo, mas isso já vem sendo trabalhado há um certo tempo, está se consolidando. É importantíssimo você ver as crianças aqui no cinema, os pais trazendo os filhos, né, para assistir um filme infantil e conhecer o cinema São Luís. Eu acho que isso chama-se formação de plateia, isso é bastante importante. E nós temos o cinema e nós temos a programação, que eu diria a programação normal da semana, que funciona no fim da tarde e no início da noite. A estratégia, eu procuro utilizar, eu não sou ligado a nenhuma distribuidora. Ninguém alimenta o São Luís exclusivamente. Eu prefiro lidar com todo mundo, que é um pouco difícil. São 30, 40 distribuidores no Brasil. Eu vou atrás de todos os filmes, brigo para ter os filmes e trabalho com qualquer uma delas. Eu não sou fechado e nem quero aqui que tenha uma distribuidora por detrás de São Luís distribuindo os filmes dela. Não. Qualquer filme que eu quiser, eu vou buscar. Minha estratégia é ir atrás de filmes que eu considero que são filmes interessantes, são filmes de qualidade, são filmes que não vai fazer você perder sua viagem, né? São filmes que valorizam até o ingresso que você está pagando, não é lixo, não é coisa. Agora com certa dificuldade, com público, coisa. Agora mesmo estou exibindo já 2 semanas um filme Fora da Lei, e o próprio título
As pessoas pensam que é um bang bang, as pessoas pensam que é um... E não... E o público tem sido um público até pequeno em relação ao filme. Pela qualidade do filme tem sido pequeno, mas se coloca nos jornais, tá? Se coloca em todo espaço que tiver na mídia, a gente procura preencher, mas a estratégia é justamente essa. A próxima pergunta é o seguinte, qual a receptividade aqui no Cinema São Luís dos filmes pernambucanos e se há um facilitamento da entrada desses filmes aqui? Tem, o filme brasileiro, né, o cinema nacional, aí passa pelo cinema pernambucano também, ele tem nessa tela do São Luís, tem um espaço garantido, tá? Mas à medida em que esse cinema foi se profissionalizando, tá? Que ele passou a se profissionalizar, ele passou a ser distribuído, ele passou a interessar aos shoppings, ele passou a interessar às distribuidoras. Então, esse filme a gente tem, diria, uma certa dificuldade em participar do lançamento. Por exemplo, se um filme brasileiro é um filme pernambucano, ele entra no circuito do shopping center, onde o ingresso é R$16, é R$20, eu não sei quantos reais. Fatalmente eles não vão dar esse filme para o São Luís, que cobra um ingresso de R$4, exibir paralelamente a eles. A gente exibe depois, mas sempre foi um espaço aberto ao cinema pernambucano e ao cinema nacional. Há uma receptividade boa do cinema nacional, tá? Não há um crescimento. Eu diria até que existe ainda no público, eu digo isso no público geral, uma certa intolerância com o cinema nacional. Muita gente, é aquela história, eu não vi, não gostei. Muita gente, só por ser nacional, acha que não presta. Entendeu? Não tem paciência, não tem cultura, não tem uma formação de cinema para sentar e assistir uma história, porque um filme é uma história contada. De sentar, eu digo a todo mundo, rapaz, a história da tua vida vale um filme. Entendeu? A história da tua vida vale um filme. É só você sentar e assistir a história da vida e das ficções de outras pessoas. Existe um certo preconceito, tá? Em relação ao cinema brasileiro. Existe, eu não tenho a menor dúvida. Quando o Cinema São Luís abriu, no ano passado, estavam levando o Lula, o Filho do Brasil, e O Homem que Engarrafava Nuvens. E eu gosto muito de observar o público, eu adoro ficar observando o comportamento dele, como eles passam aqui pelo cinema, como eles olham os cartazes, porque isso me dá informações para eu corrigir alguma comunicação entre o cinema e eles. E eu via muitos carros parados aqui, as pessoas gritando e dizendo, e provocando até, quando é que vai ter um filme bom? Só passa filme nacional? Olha, mas o cinema nacional e o cinema pernambucano sempre tiveram espaço e vão continuar tendo espaço aqui no São Luís, como nos outros cinemas, porque o São Luís não está sozinho. Nós temos o São Luís, nós temos o Teatro do Parque, nós temos o Apolo e nós temos o Cinema da Fundação e uma sala no Rosa e Silva. Esses 5 cinemas, 4 cinemas e uma sala são desgarrados de uma distribuidora, de um circuito de exibição, e nós temos o compromisso, e sempre tivemos o compromisso de abrir a tela para o cinema pernambucano, para o cinema nacional. Eu me lembro quando eu estava no Cinema do Parque, o primeiro filme no Cinema do Parque, de 93 para cá, que conseguiu uma 3ª semana de exibição, quer dizer, passou uma semana, passou a segunda, entrou na 3ª, foi matéria até no jornal, foi o Baile Perfumado, um filme pernambucano. Agora, existem certas dificuldade, existe, porque hoje em dia, porque aqui a gente só exibe película, a gente só tem um projetor de película, e já existe no Brasil uma série de filmes, uma quantidade de filmes bem interessante e bem consistente
de filmes digitais, que a gente não tem condições de exibir. Então, muita gente diz, por que tu não passa tal filme lá? Eu digo, não passo porque eu não tenho tecnologia para fazer isso. Mas existe sim, existe um compromisso. Sempre existiu um compromisso. Sou militante do cinema nacional desde a década de 70. Né? Então, sempre existiu. E sempre vai existir uma preocupação e interesse no cinema brasileiro, principalmente no cinema pernambucano. Tanto é que a iniciação do cinema pernambucano, você tem um festival de vídeo que, pelo simples motivo do parque estar fechado, é aqui no Cinema São Luís, em dezembro. Você tem um festival de vídeo de Pernambuco, que é uma coisa assim que foi feita há mais de 10 anos e que é justamente para colocar esse pessoal que está começando, entendeu, na roda, como a gente diz, mostrando seus trabalhos. A próxima pergunta é o seguinte, que critérios tu adota para a possível exibição de um filme aqui no Cinema São Luís? É isso que eu te falei, é uma intuição que eu tenho, tá? Uma qualidade que eu enxergo dentro daquele filme, tá? E são esses e a disponibilidade do que eu quero no mercado, porque não interessa, não é só o que eu quero, é se ele está disponível. Então os critérios são esses, não são outros critérios não. É intuição, é conhecimento de cinema e um filme que ele não seja, ele tem alguma coisinha que você diga, não é um filme comum, valeu a pena assistir, ou então detestei, mas o filme tem que ter alguma coisa a mais. Eu tenho uma linha, eu trabalho dentro daquela linha de formação de pessoas, né? Considerando sempre que eu tenho um cinema de 900 lugares, eu tenho um cinema de muito grande, e esse é o maior desafio, tá? A gente tem que fugir do filme fácil, do arrasa quarteirão, porque assim era muito. E se desse certo, esse cinema não está. A empresa Luiz Severiano não fecharia esse cinema. Ele não fechou o cinema porque quis, não. Ele fechou o cinema porque é difícil ele militar num cinema desse no centro da cidade. Porque senão ele estaria. Oxe, ele não quer um cinema, não. Ele só tem aqui 6 cinemas, que é o cinema o Boa Vista. O shopping ele tem, mas ele é sócio. O cinema dele só tem os 6. Quem não quer o São Luís? Todo mundo quer. Ele deixou o São Luís porque, para ele, enquanto empresa, é inviável. Pelas circunstâncias da cidade. Porque os maiores arrasa-quarteirão ele tem. Ele tem lançamento de tudo, né? E lutou com dificuldade. É um cinema que requer uma manutenção caríssima, esse cinema. E o esforço é justamente isso. Mas os critérios que eu tenho são esses. É a disponibilidade no mercado, uma certa intuição, tá? E com o tempo você vai aprendendo com o público como é que essa coisa funciona, como é que reage. E também uma preocupação. Eu sou um programador de um cinema pago pelo contribuinte da cidade. Então, na cidade você tem pessoas que adoram um filme experimental, um filme de época, um filme cult, tá? Um drama, uma comédia. E eu tenho que atender de uma forma ou de outra essas pessoas também. Eu não faço um cinema fechado para meia dúzia de pessoas. Quando você, aqueles filmes, o cara sai do cinema assim, aperreado, aí você saiu do São Luís, não. Eu programo para uma cidade e tento atender as necessidades da cidade. Existe um público pequeno que adora um filme experimental, por que não trazê-lo? Adora uma comédia, por que não? Né? Contanto que tenha um mínimo de qualidade nessa história toda. Então, essas são as minhas preocupações, né? O cinema para mim, o São Luís, é um desafio. Faz um mês que eu estou aqui lutando com toda a dificuldade para programar um cinema que não fez uma coisa que eu chamo inércia. É um cinema que ele não tem inércia, ele não tem um público garantido, que a gente chama de inércia. São pessoas que antes de consultar outros cinemas, na hora que abre o jornal e a internet, procuram saber qual é o filme que está passando em São Luís. Eu ainda não tenho isso aqui, que isso é importantíssimo, você ter uma inércia.
Não tem. E leva tempo para construir. Não se faz do dia para a noite, nem se faz por decreto. Eu digo a todo mundo. A gente tem que batalhar, tem que estudar a resposta do público. E são as minhas preocupações. São 2, 3 dias que eu dedico ao São Luís pensando, trabalhando, pesquisando, olhando, acompanhando, né? Além de questões outras que envolvem manutenção, uma série de coisas. Basta uma greve no centro da cidade, acabou. Você não tem ninguém para o cinema. Basta uma chuva, você não tem. Então, o cinema que vive do humor da cidade. Mas eu diria que eu estou muito satisfeito com a sessão infantil. Pronto, é isso, Geraldo. Muito obrigado. Geraldo, muito obrigado. Geraldo.